Entre em pânico. E começa mais um vídeo quadrinhos. E eu vou tirar essa máscara, porque isso daqui tá quente que dói. Nem vem, não rola. Eu não vou fazer o programa inteiro assim. Não tem jeito, pode esquecer. E eu vou tirar agora. Em algum momento alguém ainda vai falar: olha, com a máscara estava mais bonito. Tenho certeza disso. Então, muito bem. Hoje temos uma novidade no nosso vídeo. E é uma videoconferência. Então, não se espantem, porque a pessoa acima é uma grande amiga. Eu interrompi a aula dela uma vez, né? Que foi como eu conheci ela. E eu acho que eu fui foi a única vez em que eu interrompi alguém e a pessoa ainda gostou das minhas loucuras. Na verdade, você entrou na sala achando que era aula de outra pessoa. Isso, é. Aí, em 5 minutos, você reparou que não era, mas mesmo assim você continuou na aula. Então, eu achei isso muito legal. Tem um momento que eu disse: para, eu estou no lugar errado. Então, antes de começar, todo mundo já me conhece, sabe quem eu sou. Então, por favor, apresente-se para o nosso pequeno público. Bem, eu me chamo Ana Carolina Coelho, eu sou professora da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, professora do programa de pós-graduação em História, onde, né, conheci o Edson. Sou feminista, mãe, escritora, poeta, plantadora de árvores, nerd, e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E, enfim, acho que já por aí já dá para a gente brincar e conversar bastante. Uma das coisas mais legais é que você escreve para uma revista. Sim, eu sou escritora da revista Cláudia, né, com a coluna Crônicas de Mãe. Eu escrevo sobre maternidade há alguns anos, e aí a revista Cláudia me fez esse convite muito honroso, e eu tenho uma coluna bimensal. Acessem, né, revistaclaudiaonline.com.br, Crônicas de Mãe, é uma coluna assinada por mim, Ana Carolina Coelho. Tem alguns livros, né, saindo da gaveta, tenho livros de poesia, tenho livros infanto-juvenil, né, Amar é o Verbo que Rima com Paz, que ganhou um prêmio, Toda Menina Pode Ser Mulher, que é um livro de poesias, Delírios e Delícias de uma Menina Mulher, Delírios e Delícias é uma homenagem ao Sandman, né, o título, né, do segundo livro de poesias. Então dá para ver aí que esses meus lados eles vão se interconectando, né? O lado nerd, o lado poeta, o lado escritor, o lado professora, né? E, enfim, eu acho que por causa disso você fez o convite, né, Edson? Assim, né? É muita coisa. Pois é, e exatamente em cima disso. Quando a gente fala de feminismo em especial, existe toda uma briga, uma conjectura, como é que eu poderia até dizer, uma discussão pesada sobre o que é feminismo, o que não é, uma distorção grande da palavra, né, dos termos e das condições. Então, dê uma explicaçãozinha rápida sobre o que é o feminismo, como é que a gente entende o feminismo. Ok. Bem, a explicação mais resumida, e eu diria que feminismo é uma palavra que é cooptada e é utilizada com diversos usos políticos, é isso que você falou, né, que são as disputas, são os debates, e tem diversos grupos, porque o feminismo ele não é um movimento unificado como uma associação, você não tira uma carteirinha, você não vai até uma central, um QG, não tem uma Liga da Justiça, entendeu? Que você se filia e você, então, agora eu sou da Liga da Justiça Feminista e vou tirar a minha carteirinha, não existe isso. É a noção, é um conceito, é uma ideia em que mulheres e homens não são iguais na sociedade, mas não são iguais no quê? Em oportunidades, em tratamento,
em lugares, em ocupação de espaços, ou seja, as vidas das mulheres e dos homens são vividas de maneira com marcas muito diferentes, né? Essa consciência que acontece em diversos momentos da história, por diversas pessoas, e marcados por diversas diferenças, né? Criou o que nós chamamos de movimentos feministas, que são mulheres que dizem que nós somos iguais. Inclusive porque nós temos, né, uma Constituição, uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que não está escrita mulher lá junto, mas que diz que todo ser humano nasceu igual e que merece igual tratamento. E essa declaração, ela embasa, digamos que toda a sociedade ocidental do século XVIII para cá. Ao mesmo tempo, nós temos, se nós olharmos nas leis, na mídia, nos quadrinhos, uma diferença de abordagem, tratamento, linguagem, vestuário, né? Muito, muito discrepante entre o que uma mulher deve fazer e o que um homem deve fazer. E se você for começando e aí, para não ficar dando aula só disso, mas se você for entrecruzando, você ainda cria mais marcas, porque o que uma mulher negra pode fazer, o que um homem negro pode fazer, o que uma mulher negra lésbica, o que um homem negro lésbico. Se você for criando as marcas das interseções, você vai vendo que os espaços vão ficando cada vez menores, os espaços de atuação, os espaços de fala, os espaços de possibilidade de existência, né? Por isso que hoje em dia se tem falado tanto em representatividade, né? E aí, jogando para os quadrinhos, a gente tem tanto falado da necessidade da representatividade de figuras diversas nos quadrinhos, né? De pessoas plurais, de pessoas como existem na sociedade, que são muitas coisas, né? Que têm muitas variações. Então, os quadrinhos, eles representam um universo fantástico, mas um universo fantástico de possibilidade de viver, né? E se sempre são um menino que gosta da menina, e a menina frágil, né? Ou a menina forte, mas uma menina forte de biquíni, o que você está falando? Qual é a mensagem que você está passando? Né? E aí, nesse momento, eu te corto e faço aquela perguntazinha que é primordial. Diferença entre empoderamento feminino e a donzela em perigo. Nossa, um monte. Empoderamento... Porque, assim, rapidinho, porque tem muita gente que às vezes não entende que uma personagem ela pode ser empoderada e sempre, às vezes, vê ela como sendo a donzela em perigo. Não, mas olha só, o empoderamento, ele é um conceito que tem muito a ver com a independência, a autonomia de uma mulher, e não só a autonomia intelectual ou a autonomia, mas a autonomia econômica, certo? Sim. Então, vamos lá, vamos pensar em quadrinho? Sim. O Batman, ele tem todos os recursos na ficha possíveis e imaginários, inclusive ele é ficha roubada, né? Porque, assim, quero ir para a Lua. Ele é tipo, sabe, o Elon Musk. Quer ir para a Lua. Beleza, ele vai desenvolver a tecnologia e vai para a Lua em 5 dias. Porque ele tem recursos ilimitados. Ele é um camarada com recursos ilimitados. Sim. Né? Então, que já é uma discussão interessante. Para uma mulher ser empoderada, ela tem que ter independência financeira. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante na Diana, né, na Mulher Maravilha, sim, é que ela, quando sai da ilha, ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Né? O que ela percebe, o que ela entende? Ela não pode ficar sendo sustentada por ninguém. E várias outras personagens, se você olhar, elas têm um trabalho, elas têm autonomia. Porque se você não tem
E aí o empoderamento ele tem muito a ver com isso. Se você não tem autonomia de ação, ou seja, se você depende de alguém para pagar suas contas, se você depende de alguém para poder agir, você está subordinada. E a subordinação desempodera. Desempodera porque tem alguém que manda em você. Por isso que, enfim, situações de escravidão são situações ao extremo da falta do poder. Então, o empoderamento ele é um conceito que surge na década de 80 para falar de comunidades vulneráveis e para falar de mulheres em situações vulneráveis que sofrem uma espécie de violência, que é a violência patrimonial, que é essa violência da retirada do direito de escolha com relação ao uso dos recursos financeiros, né? E a violência econômica, que é isso. Às vezes a mulher trabalha e dá todo o dinheiro dela para o marido gerir. Entendeu? Uhum. Então, isso cria a donzela em perigo. Isso cria uma dependência. Porque não adianta você saber uma luta, não adianta você saber uma autodefesa corporal e você não ter autonomia para decidir aonde serão gastos as suas atividades de vida cotidiana, de vida diária. Né? E esses pequenos detalhes, eles aparecem nos quadrinhos. Né? No Mulher Maravilha, isso fica muito claro, quando ela fala da necessidade de trabalhar, ela nem coloca isso como algo que ela não faria, ela se coloca em espaços que são espaços masculinos o tempo inteiro, né? Você olha no quadrinho, é uma sala que só tem homens e ela, né? Ela não se sente fora desse espaço, ela se sente parte do espaço, ela se sente pertencente ao espaço. Os homens fazem de tudo para colocá-la como inferior, isso é claro, em vários momentos dos quadrinhos e do filme, e a única resposta dela é a própria inteligência e a própria força física, né? Ou seja, ela mostra que ela não é inferior nem fisicamente nem intelectualmente, certo? E a Tempestade, a Aurora, é outra que faz isso. Aí eu vou pedir um favorzinho para a gente deixar uma conversa para uma outra semana, para a próxima semana, porque o nosso tempo, nós temos um tempo aqui estabelecido, que geralmente eu quebro ele com vontade, mas eu quero que semana que vem a gente volte para falar mais um pouquinho sobre personagens, sobre empoderamento, sobre donzela em perigo, e aprofundar um pouquinho mais nessas condições de que às vezes a gente nem percebe. A gente nem nota que existe. Por exemplo, figuras que eu acho extremamente interessantes e representativas na mídia, nos quadrinhos, né, nas mídias de quadrinho, é a Tempestade. De uma certa maneira, muitas formas, a Mulher Maravilha, né? O quanto que elas sequer colocam em questão a Jean Grey, ela sequer coloca em questão, desculpa, eu passei um caderno aqui, ela sequer coloca em questão que elas não poderiam estar naquele lugar. A Mística, já que eu falei da Tempestade... Vamos fazer o seguinte, a gente vai segurar aqui, para a semana que vem a gente dar uma continuidade para esses personagens agora. Tá, porque eu queria falar um pouquinho da questão do fato da Mística ela não ter recurso. Sim. E do quanto que ela, que é amiga do Xavier, do quanto que ela joga isso na cara. A gente vai entrar em vários fatores. Então, como eu sempre digo, curta, comente, compartilhe, tanto o meu canal quanto o canal dela, né, os trabalhos que ela faz. Sim, tem um canal que a gente discute, mas aí são questões mais acadêmicas. Quem quiser nos seguir, GPEG da UFG, né, da Faculdade de História da UFG, GEPEG. A gente tem bate-papo, conversas e coisas do gênero, mas elas são mais de pesquisas acadêmicas e de discussões de dissertações de mestrado e de doutorado, e, enfim, entre outras coisas, eu já orientei nessa área, que é a área de mídias e a área de quadrinhos, e na qual eu me interesso bastante, pelos motivos pelos quais, na hora da minha apresentação, eu deixei claro esse lado nerd.
Segura, semana que vem, dependendo de que você está vendo isso também, né? Vai que você está vendo isso meses depois, então a gente volta. Segura aí, aproveite a oportunidade com uma grande ideia. Até mais.